Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamentos térmicos, tá? Provavelmente na nossa próxima aula, semana que vem, nós já faremos a revisão para a nossa prova, e aí a nossa prova deve ser na semana seguinte, então, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tratamentos térmicos. Então, o que é um tratamento térmico? Qualquer operação controlada, né, de aquecimento e resfriamento que tenha como objetivo alterar, né, mudar as propriedades mecânicas de um aço ou de uma liga, né, é chamado de tratamento térmico. Então, toda vez que eu controlo a subida ou a diminuição da temperatura, tá? Isso é um tratamento térmico. Dentro, né, aliás, além dos tratamentos térmicos, eu tenho também os tratamentos chamados de termomecânicos, quando além da variação da temperatura, eu submeto o material a um processo de deformação, de conformação mecânica, e também temos os tratamentos termoquímicos, né, que é quando além de submeter o material a uma temperatura alta, né, a uma variação de temperatura, eu uso essa variação de temperatura para adicionar um elemento químico ali ao meu material, né? Então a gente tem os tratamentos térmicos, os termomecânicos e os termoquímicos também, tá? O meu tratamento térmico, ele é muito dependente do que a gente chama de taxa de resfriamento, né? Então, qual é a velocidade com a qual eu vou resfriar esse material, né? E aí, a taxa de resfriamento do material, ela vai depender muito de como eu estou resfriando esse material, né? Então, ó, eu posso colocar o material no forno, deixar ele lá por um tempo, depois desligar o forno e deixar esse material resfriando lá dentro do forno. Esse resfriamento provavelmente vai acontecer de forma bastante lenta, né? Porque até o forno resfriar vai demorar um tempo, né? E aí eu tenho uma taxa de resfriamento baixa, né? Eu posso também colocar o material dentro do forno, tirar ele de dentro do forno e deixar ele lá numa bancada, né, dentro do laboratório ainda, resfriando. Vai demorar para resfriar? Provavelmente sim, mas provavelmente seja uma velocidade um pouco mais rápida do que se eu deixasse ele dentro do forno, né? A taxa de resfriamento fora do forno era um pouco maior. Posso tirar ele do forno e deixar ele lá do lado de fora do laboratório, né, num fluxo de ar? Posso deixar também, a taxa de resfriamento vai aumentar também. Posso tirar ele de dentro do forno e mergulhar ele num recipiente com óleo? Posso, taxa de resfriamento maior, né, do que as três anteriores. E se esse óleo estiver em agitação, né, se esse óleo estiver movimentando ali, vai ser maior a taxa? Também vai. E se for na água? Maior ainda a minha taxa. E se for na água em movimento? Maior ainda a minha taxa. Então, ó, quanto maior a minha taxa de resfriamento, né, que depende do meio em que eu estou fazendo o resfriamento, maiores vão ser a resistência mecânica e a dureza que eu vou obter no material. Então, quanto mais rápido eu resfriar o material, mais duro e mais resistente ele fica, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar de um tratamento térmico chamado de têmpera. A gente, provavelmente vocês já ouviram falar, material temperado, né? Então, o material temperado é um material resfriado extremamente rápido, né? E aí esse material fica bastante duro, bastante resistente, mas em contrapartida ele fica bastante frágil também, né? Então, as resistências, né, e as durezas, elas dependem da rapidez com a qual eu resfrio o meu material depois que eu aqueci ele, tá? O meu aço, no caso, já que a gente está falando um pouco mais de aço. O primeiro tratamento que a gente vai falar chama recozimento. O que significa? O que é submeter o material a um tratamento térmico de recozimento? Eu vou austeritizar esse material, então eu vou colocar esse material no forno numa temperatura alta o suficiente para que ele apresente apenas a fase austenita, e depois eu vou deixar esse material resfriar lentamente lá dentro do forno, né? Então eu vou desligar o forno, vou deixar o material lá dentro. Se eu olhar aqui no meu gráfico, né, lembra lá do gráfico então, das nossas curvas TTT, então o que acontece? Ó, eu deixo o material esfriando lá dentro do forno, isso vai acontecer devagar, né? Essa linha de resfriamento, essa curva de resfriamento, ela tende a ficar bem horizontal, né? Bem próximo de horizontal, por quê? A temperatura vai caindo bem devagarzinho com a passagem do tempo, né? Quando que eu vou usar esse tipo de tratamento térmico?
quando eu quiser reduzir a dureza do aço, né? Então imagina, eu fiz esse aço está com a dureza muito alta, com a resistência mecânica muito alta e ele está também muito frágil, né? Então eu preciso fazer um tratamento térmico nele para ajustar um pouco dessas propriedades. Por quê? Se o material estiver muito resistente, muito duro e muito frágil, eu não consigo fazer nada com ele, né? Eu não vou conseguir submeter ele a nenhum processo posterior. Então, ó, toda vez que eu quiser reduzir a dureza do aço, aumentar a sua usinabilidade, né, a sua facilidade para ser usinado, facilitar o trabalho a frio, né, se eu quiser deformar esse material, eu vou fazer um tratamento de recozimento. E eu posso fazer no aço hipotetóide, eutetóide, também no hipereutetoide, né? Lembra, hipotetóide, composição menor que 0,8% de carbono, eutetóide, composição de exatamente 0,8% de carbono, e o hipereutetoide mais que 0,8% de carbono, tá? E aí tem um outro tratamento muito parecido com o recozimento, ele é chamado de normalização, né? O que acontece na normalização? Eu vou tirar o material de dentro do forno, então não vou deixar ele esfriando mais dentro do forno, eu tiro ele do forno para que ele resfrie ao ar. O resfriamento ele ainda vai ser lento, só que ele vai ser um pouco mais rápido do que se eu deixasse ele dentro do forno. Então se a gente comparar as duas curvas, né, tá no próximo slide, ó. Aqui o recozimento, a curva ela fica mais deitadinha, porque a temperatura vai caindo mais devagar, né, com a passagem do tempo. Se eu deixar fora do forno, aqui na normalização, a curva ela fica um pouco mais vertical, né, porque a temperatura vai caindo mais rápido com a passagem do tempo, tá? Então nesse caso aqui da normalização, a minha estrutura ela fica um pouco mais refinada, né, porque ó, como esfria mais rápido, eu dou menos tempo para as estruturas ficarem grosseiras, né, para que elas cresçam muito. Então elas crescem menos, né, então elas ficam mais refinadas. Então aqui a estrutura fica um pouco mais grosseira e aqui fica um pouco mais refinada, tá? Então eu obtenho uma estrutura mais uniforme, mais refinada na normalização. Também posso aplicar nos três grupos de aços aí, tanto os eutetóides, quanto os quanto os hipereutetoides. Então essa diferença entre os gráficos é importante, porque ó, ao forno, o resfriamento dentro do forno, a minha taxa de resfriamento é bem pequena, né? Então o material vai formando a estrutura com bastante calma, e aí eu tenho estruturas um pouco mais grosseiras, e aqui fora do forno, ainda que seja lento, é mais rápido do que dentro do forno, então a minha estrutura ela fica um pouco mais refinada, tá? Então aqui ó, eu mantenho um pouco mais da dureza, porque a minha estrutura se mantém um pouco mais refinada, né? Aqui é como se eu perdesse um pouco da dureza, né? Um pouco mais da dureza e da resistência, que é como se eu conseguisse manter um pouco mais da dureza e resistência, tá? E aí a gente tem o tratamento de têmpera, né? O que é o tratamento de têmpera? É a gente resfriar o aço, depois que a gente austenitiza ele, a gente resfria tão rápido, né, que não dá tempo de formar nenhuma daquelas fases, nem ferrita, nem cementita, nem abainita, não dá tempo de formar nenhuma delas. Ó, eu faço o resfriamento tão rápido que eu não cruzo nenhuma linha aqui da minha curva C e cruzo direto lá embaixo as linhas de início e de fim de formação de martensita, né? E essa daqui é a cara da martensita. Então se você tiver uma amostra, uma peça, né, de aço que foi temperado e você levar, fizer o corte dessa amostra, lixar, fizer o polimento, um ataque químico e levar no microscópio para ver como que é a imagem dessa martensita, você vai ver algo parecido com isso daqui, né? Pode ver algo parecido com umas agulhas aí de martensita, né, em ambas as imagens, tá? Como que eu posso fazer a têmpera? Posso fazer a têmpera na água, taxa de resfriamento bem alta. Posso fazer a têmpera em óleo, né, que a taxa de resfriamento é um pouco menor do que na água. E tem alguns materiais que eles temperam ao ar. Então tem material que se eu deixar ele, tirar ele do forno todo austerítico e deixar ele ao ar, ele vai temperar, né? Quando eu estou falando de um meio líquido, né, seja a água ou seja o óleo, tem alguns estágios ali, algumas coisas que vão acontecer no meu material. Então, primeira coisa, você vai tirar o material de dentro do forno e vai mergulhar ele lá no recipiente com o fluido, seja água, ou seja óleo, ou seja outro fluido qualquer aí, estado líquido.
Inicialmente, né, quando acontece ali o contato entre a peça quente e o líquido, vai se criar em volta da peça uma camada de vapor, né? Eu quero que essa camada de vapor fique aí? Não. Então, geralmente, eu vou agitar o meu material para romper essa camada de vapor, né? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado também para quê? Que nisso de agitar, né, eu não deixe nenhuma região aqui da minha amostra com bolhas, né? Porque a bolha ali, se for uma bolha na superfície da sua amostra, a bolha vai atuar como uma barreira ali entre a superfície da amostra e o fluido, né? Então, essas regiões de bolha, elas vão apresentar dureza e resistências menores do que as regiões que não tinham bolhas. Por quê? Onde tem a bolha existe uma barreira entre a superfície e o fluido. Isso vai diminuir a taxa de resfriamento. Onde não tinha bolha, não tinha barreira. Então o fluido está em contato direto com a superfície do material. Então a taxa de resfriamento é mais alta. Tá? Então esses pontos onde ficam as bolhas, né, podem ocasionar o que a gente chama de pontos moles ou pontos de menor dureza e menor resistência ali no meu material. Tá? Até por fim vou conseguir romper essa camada, né? Romper essa camada de vapor e também eliminar a existência dessas bolhas aí, e aí o meu processo de têmpera ele tem acontecido, ele acontece aí por igual na minha amostra, né? Mas o que acontece no material, né, durante o processo de têmpera? Então, ó, inicialmente o material ele está todo aquecido, né? Tanto a parte mais superficial dele quanto o núcleo dele está todo mundo aquecido, né? Quando eu coloco o material em contato com o fluido, vai acontecer aquele primeiro choque térmico. E aí o que acontece? Ó, essa parte mais superficial do material, quando ela sofre esse choque térmico, ela já começa a contrair. Só que o núcleo do material, muitas vezes, especialmente para materiais, para peças muito grandes, né, pode ser que o núcleo demore um pouquinho para sentir esse choque térmico, né? Então, ó, imagina uma peça de dimensões um pouco grandes aqui, a parte externa já está contraindo, mas a interna ainda não sentiu essa diferença de temperatura, ainda está quente lá, normal. Aí o que acontece? A parte externa, né, a parte superficial, depois que ela contrai, ela vai expandir, né? A transformação da austenita em martensita envolve a expansão térmica, né? Então, ó, como a parte externa, essa casca aqui, essa superfície, ela comprimiu já, agora ela está virando martensita, ela já está expandindo. Só que a parte interna, especialmente nas peças muito grandes, pode ser que agora que a parte interna, o núcleo do material, esteja contraindo, né? E aí o que acontece? A parte de fora já está expandindo, vai estabilizar, e a parte de dentro vai querer depois expandir para formar martensita. E aí que acontecem as trincas, por exemplo, né? Então isso daqui acontece mais em materiais de grandes dimensões, né? Peças muito grandes, componentes muito grandes. Se o material ele for, a peça, né, o componente for pequeno, o núcleo e a superfície ali vão conseguir fazer juntos, né, esse processo de contração e expansão. Agora, se for grande demais a minha peça ou componente, isso aqui provavelmente vai acontecer. Qual é o grande problema? Quando a camada externa já estiver estável, já estiver martensita, a camada interna, a parte interna, o núcleo ali vai querer expandir. E aí, para expandir formando a martensita, vai gerar trinca aqui na superfície desse material. Então é um cuidado, né? Quando eu faço têmpera em um material, um componente de grandes dimensões, eu tenho que lembrar sempre disso daqui, que a transformação da austenita em martensita ela envolve a expansão do material, o material aumenta de tamanho, tá? Como que eu sei a temperabilidade do material? Ou seja, eu vou temperar o material, como que eu sei até quantos milímetros de profundidade eu vou conseguir aumentar a dureza dele, né? Então tem alguns ensaios chamados de ensaios de temperabilidade, né? Um desses ensaios é chamado de ensaio Grossman e o outro ensaio é chamado de ensaio Jominy, né? O Jominy, hoje em dia, ele é mais vantajoso, porque no Jominy eu vou usar uma barra do material, que eu quero descobrir a temperabilidade, e aí o que eu faço? Eu aqueço todo esse material, coloco ele no meu dispositivo de teste, e aí eu vou dar um jato de água na extremidade desse material. Imagina então uma barra
de seção transversal circular, né, uma barra cilíndrica, e ela está toda aquecida e você vai lá numa extremidade dela e dá um jato de água fria, né? Ela vai sofrer um resfriamento mais rápido ali onde está tendo contato com a água, e o resfriamento vai ficando mais lento à medida que você se afasta da região ali onde está colocando a água, né? Então depois você faz uma trilha lá e mede a dureza. A partir desse ponto você vai ter um perfil de dureza, você vai ver que a dureza fica bem alta ali próximo da região resfriada com água, que é onde a taxa de resfriamento é maior, e esse valor de dureza vai diminuindo conforme você vai se afastando ali da extremidade. Isso é ensaio Jomini. No Grossman, ele é um pouco mais complicado de fazer, porque você precisa de várias barras com diâmetros diferentes, e aí você vai temperando cada uma delas, depois você mede a dureza em cada uma delas, então dá um pouco mais de trabalho, tá? Dá para fazer a têmpera só na superfície do material? Dá, né? Quando a gente fala de têmpera superficial, geralmente a gente faz assim, ó, né? Você tem lá o material que você quer temperar, você coloca em volta dele ali umas resistências para fazer o aquecimento só da superfície, e depois você dá um jato de água lá, então você vai criar uma camada mais dura só na superfície, né? Quando que é interessante ter uma camada dura só na superfície? No caso das engrenagens, por exemplo, né? As engrenagens são componentes que precisam ter dureza e resistência mecânica na superfície, porque é ali onde vai acontecer a engrenagem com os outros dentes, né? Vai ter o contato direto com outros dentes, então é importante ter dureza e resistência mecânica altas para resistir também ao desgaste, né? E no interior ela precisa ter ductilidade para absorção de impactos, né? Então a engrenagem é um exemplo de material que geralmente é tratado por têmpera superficial. Então eu só quero essa camadinha mais dura aqui na superfície, tá? Bom, acho que é isso. É uma explicação simples aí de alguns tratamentos térmicos principais, né? Então a normalização, o recozimento e a têmpera. Vou deixar uma atividade para vocês pesquisarem, e aí nós nos falamos na semana que vem, quando já será a nossa aula de revisão para a nossa prova, tá bom? É isso, obrigado gente, se cuidem e até semana que vem.